Pega a sua Bíblia aí, marca ela onde ela está parada. Nós vamos levantar as nossas Bíblias assim ao alto. E juntos no 3 nós vamos declarar o nosso amor através da nossa confissão de fé. Amém? Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é... Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós bendizemos o teu nome. Queremos engrandecer o teu nome e a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. Nessa noite, Pai, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo venha sobre a sua igreja e que o Senhor faça, Pai, com que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar sobre nós. Nós não queremos, Pai, estar insensíveis a ouvir a sua voz, nem tampouco indispostos a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Unge, Senhor, os meus lábios e unge, Senhor, também o meu coração, para que, Senhor, a nossa vida seja uma vida regada e plantada diante dos seus pés, Senhor, nessa noite. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e à ministração da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Você pode se assentar. Irmãos, como eu falei, nós temos meditado ao longo de aproximadamente 6 domingos sobre capítulo a capítulo do livro de Atos, sobre uma perspectiva de enxergarmos o mover do Espírito Santo no meio da sua igreja, amém? E nós temos visto dia após dia como o Espírito Santo, ele é capaz de mudar a vida das pessoas, de transformar a atmosfera de uma igreja, de mudar a realidade daquilo que as pessoas eram para uma nova figura de agora quem elas são, depois que o Espírito Santo entra e transforma a vida delas. E isso é uma bênção, amém? O Espírito Santo é a parte da Trindade que se move em poder sobre nós, e nós cremos nisso. Mas essa forma que nós olhamos para o Espírito Santo, ela muitas vezes vai nos fazer enxergar algumas coisas do Espírito Santo que talvez nós não estamos olhando. E preste atenção aqui. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós somos condicionados a sempre imaginar o Espírito Santo se movendo através de poder, amém?
poder, majestade, pessoas falando em línguas, pessoas sendo usadas de maneira profética. Nós imaginamos um mover de Deus fazendo milagres, de paralíticos andando, de doentes sendo curados, de milagres acontecendo, de pessoas descrentes recebendo o poder de Deus, e tudo isso faz parte de quem o Espírito Santo é. Mas ao ler esse texto eu percebi uma coisa que às vezes nós não percebemos. E olha aqui para mim, o Espírito Santo, ele age no meio da confusão e da briga. O Espírito Santo, ele se move em poder, mas ele também age no meio das confusões que muitas vezes nós entramos e nós não sabemos como sair. Ainda que nós não vejamos o Espírito Santo no meio do caos, ele ainda continua conosco no meio da nossa tempestade. Esse é o Espírito Santo. Mas o que eu pude observar vendo esse versículo é que muitas vezes o Espírito Santo, ele não apenas se move no meio da confusão, mas de vez em quando algumas coisas que o Espírito Santo faz nos coloca propositalmente no meio de algumas confusões. Pastor, como assim? Se você olhar para esse texto, logo no capítulo 1, ele começa dizendo assim: naqueles dias a igreja do Senhor, ela cresceu poderosamente, e por conta disso, alguns judeus helenistas começaram a brigar com alguns judeus hebreus. Ou seja, o Espírito Santo fez a sua igreja crescer, e uma consequência negativa do crescimento da própria igreja foi que agora que tinha muita gente, alguns irmãos no meio dessa multidão, eles começaram a brigar. Irmãos, a palavra que eu queria trazer para nós hoje é essa que o irmão vai colocar aqui para nós: conflitos resolvidos pelo Espírito Santo. E olha aqui para mim, por que conflitos resolvidos pelo Espírito Santo? Porque aqueles conflitos que o Espírito Santo te coloca para te melhorar, para te moldar, para te qualificar, para te transformar, para mudar a sua vida, para que você se torne alguém melhor, aquilo que o Espírito Santo te coloca, ele também te tira. E se nessa noite nós estivermos com o nosso coração queimando para sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos sair daqui talvez com alguns problemas para resolver, mas crendo que em todos eles o Espírito Santo vai estar lá. Você crê nisso comigo nessa noite? Aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite, irmãos, não é apenas sobre uma igreja, mas eu queria que você levasse para a igreja, mas também para a sua vida, algumas coisas que o Espírito Santo faz em nós. E esse texto começa dizendo assim no versículo 1, como falamos, olha o que ele diz: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui, todo o crescimento de Deus, ele é complexo. Deus não é um Deus simples, então ele não faz coisas simples. O crescimento de Deus nas áreas da nossa vida que ele quer que nós cresçamos, será um crescimento complexo. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós olhamos e queremos que Deus faça com que nós possamos decolar em algumas áreas da nossa vida, mas nós não queremos, apesar de querer decolar, passar pelos processos de Deus para enfim chegarmos a esse lugar de decolagem. Deixa eu te explicar o que talvez você não entenda desse texto. Esse texto está dizendo, como eu acabei de falar aqui há alguns momentos atrás, que a igreja do Senhor, ela está crescendo. E eu não conheço pessoas ou lugares, organizações, empresas, igrejas que cresçam e problemas não apareçam devido ao crescimento. Você está aqui comigo? Todo mundo que quer crescer em alguma área, se você deseja crescer na sua empresa, se você deseja ver a sua igreja crescendo, se você deseja crescer, eu tenho uma notícia para você: todo crescimento ele é complexo.
E com a igreja do Senhor não foi diferente. Alguns irmãos foram aceitando Jesus e eles eram parte de uma cultura conhecida como os judeus que sofreram diáspora. O que significa isso? Eles eram judeus que moravam na terra de Israel, mas foram expulsos por momentos e guerras históricas e eles foram morar na Grécia. E agora eles eram judeus que falavam grego, que viviam numa cultura grega, mas que encontraram Jesus. E isso mudou a vida deles. Do outro lado, essa mesma igreja foi crescendo de irmãos que nunca saíram de Israel, que viveram a escravidão em Israel, que passaram governos e governos em Israel e permaneceram em Israel, e por isso eles mantinham a mesma cultura, falando hebraico, falando aramaico, vivendo aquela estrutura complexa do Velho Testamento, e eles também encontraram Jesus, e a vida deles mudou. Mas agora essas pessoas diferentes, apesar do mesmo sangue, de serem o mesmo povo, mas de terem culturas diferentes, eles se encontram aceitando Jesus na mesma igreja. Parece a Lagoinha, aqui a gente recebe presbiteriano, batista, assembleiano, gente que vem da igreja católica, de outras religiões, a gente abraça todo mundo, porque todo mundo encontra Jesus aqui, amém? Isso aconteceu com aquela igreja. Mas aquela igreja tinha um ministério de ação social. E o ministério de ação social fazia uma distribuição para cuidar das viúvas. E por algum motivo, os helenistas começaram a implicar com os hebreus e concluir que os hebreus não queriam dar comida para a viúva deles. E uma confusão se instaurou na igreja. São coisas pequenas que causam problema nas igrejas. Você já notou isso? São coisas pequenas que causam problema na nossa casa. As discussões nunca vêm de coisas grandes, são de coisas pequenas. A nossa empresa, o lugar em que nós trabalhamos, o lugar onde nós servimos e doamos o nosso trabalho, nunca é uma confusão grande que causa problemas. É sempre uma coisa pequena que se torna um grande problema. Isso é normal, irmãos. Só que o que nós vamos ver aqui, número 1, se a tua vida está normal demais, e se não tem problema em lugar nenhum, isso não é bom, isso é ruim, porque isso significa que você não está crescendo, porque todo o crescimento de Deus é complexo. Então, deixa eu te animar nessa noite. Se alguma área da sua vida está complexa, glória a Deus, é porque Deus está fazendo grandes coisas e está te permitindo crescer nelas. Você recebe isso nessa noite? Mas número 2, para todo problema complexo, Deus levanta pessoas cheias do Espírito Santo para lidar com esses problemas e vencê-los. O versículo 2, 3 ao 7, ele vai dizer que apesar da igreja viver um problema de uma briga de irmãos, de pessoas que deveriam estar unidas, apesar dessa briga acontecer, desse conflito haver, a mesma Bíblia vai dizer a nós, através dos outros versículos, que os apóstolos cheios do Espírito Santo, eles criam uma estratégia para vencer o problema, e eu queria compartilhar com você como que a gente faz isso. E olha o que o versículo 2 ao 4 eles vão dizer. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Os apóstolos, eles fazem a primeira coisa que a gente deveria fazer quando nós estamos diante de um problema complexo na nossa vida. Reunião, irmão. Reunião. Reunião muda as coisas. Reunião faz com que problemas complexos se tornem problemas talvez um pouco mais amenos para resolver. Você está aqui comigo em nome de Jesus? Às vezes a nossa casa está uma bagunça e é só você e a sua esposa e a gente não consegue resolver porque a gente não senta para fazer uma reunião. Conversar. Às vezes a nossa vida está complexa, a gente está implicado, com raiva de um de outro, e a gente não faz uma reunião para conversar. E a primeira coisa que o versículo 2 está falando que os discípulos fazem é, eles chamaram a comunidade, os 12 apóstolos sentaram para conversar.
E quando eles se sentam, a resposta cheia do Espírito Santo de Deus, daqueles apóstolos para aquela igreja, é muito simples. Em curtas palavras, prioridade. Eles começam a elencar o que para eles era uma prioridade maior que todas as outras. E eles começam dizendo assim: irmãos, nós entendemos e compreendemos o que vocês estão vivendo, mas nós entendemos que a prioridade de um apóstolo, de alguém que está servindo a casa do Senhor, de alguém que lidera uma igreja, é número 1, se dedicar ao ofício do estudo da palavra e às orações. Então, por isso, nós vamos ficar com essa prioridade e nós vamos pedir para que vocês mesmos levantem 7 homens entre vocês, para que a prioridade deles sejam cuidar uns dos outros, para que não falte nunca mais alimento para as viúvas, oferta para aqueles que precisam e um servir melhor na igreja para aqueles que dependem do serviço da igreja. Você está aqui comigo? Os apóstolos, eles estão fazendo o que qualquer bom administrador faria: colocar prioridade aonde as prioridades devem ser colocadas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, irmão. A gente está no meio de tanta perplexidade, como nós falamos, vivendo tantos conflitos, que literalmente se o Espírito Santo não vier resolver os nossos conflitos, nós, pelo nosso lado humano, não vemos saída. Mas eu preciso te fazer uma pergunta que talvez o Espírito esteja te fazendo: aonde estão as suas prioridades? Eu entendi uma coisa outro dia. Perguntaram para um pastor muito famoso como ele fazia para ele conseguir dar conta de tantas coisas. Pastor empresário, cantor, pastor palestrante, seminarista, professor, famoso, influencer, PhD, CEO de uma empresa. E aí perguntaram para ele: pastor, como você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? E a resposta dele foi tão simples: eu faço tudo mal feito, aí dá tudo certo. Irmãos, até quando nós vamos fazer tudo mal feito? Tudo feito pelas coxas, como diria um ditado popular que nós temos aqui. A gente vai fazendo tudo de qualquer jeito, para dar tempo, porque precisa. E, irmão, talvez Deus não está resolvendo os nossos conflitos, porque nós não estamos focados com as prioridades no lugar certo dos nossos conflitos. Deixa eu te falar uma prioridade que tem que ser na sua vida. Número 1, Deus. Não deve ser uma opção para você jamais abandonar o Senhor. Número 2, a sua família. Ninguém pode impedir você de cuidar da sua família. Se o seu emprego passar acima da sua família, tchau, seu emprego. Se algumas prioridades começarem a sobrepor a sua família, abandone elas. As outras coisas vêm e vão, a sua família continua no mesmo lugar. Terceiro lugar, os seus afazeres, o seu trabalho, o seu serviço também são uma prioridade, porque senão, afinal de contas, você vai amar a sua família e vai deixar ela passar fome. Isso não pode acontecer. Prioridades precisam ser organizadas. E talvez nós estamos orando tanto para Deus: Deus, cuida de mim, me dá a tua vontade, revela o que o Senhor quer que eu faça agora. E talvez está faltando a gente pegar o nosso bloco de notas do celular e começar a colocar ali quais são as primeiras prioridades. E só talvez nessa noite o Espírito Santo mostre para você que aquilo que Ele quer que você faça agora é o que está lá no seu caderninho como a sua primeira prioridade a ser resolvida. Você está aqui comigo? É muito claro quando nós colocamos aqui as prioridades no lugar certo. Olha o que está dizendo o nosso versículo 4. Ele vai falar claramente quais são as funções de um pastor, amém? Olha o que ele está dizendo ali. Os discípulos estão dizendo: quanto a nós, aliás, vamos no versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Agora olha o que ele diz que é uma prioridade de todo pastor. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmão, olha o que esse texto está dizendo. A função de um pastor numa igreja
São duas, só duas: oração e estudo da palavra. Irmãos, eu amo vocês, amém? Eu costumo dizer isso muitas vezes durante a pregação: coloca amor nas minhas palavras, amém? Eu não quero te mandar indireta, eu quero te dar uma direta mesmo, amém? Você está aqui comigo? Você recebe com amor e com carinho? Tudo que um pastor faz, que não é oração e dedicação ao estudo da palavra, ele está fazendo mais que a obrigação dele. O versículo 4 está dizendo isso a nós. Eu quero ler isso de novo com você. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da... Então deixa eu te fazer uma pergunta, olha aqui para mim, com muito amor. Até quando você vai me deixar fazendo coisas que é para você fazer? Até quando o seu pastor vai ter que fazer hora extra de muitos departamentos porque você não faz? Tudo que um pastor deveria fazer era orar e dedicar-se ao estudo da palavra. O mais, o versículo 2 está dizendo, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir mesas, porque, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço, irmãos. Irmãos, por favor, nós precisamos entender isso. A obrigação de um pastor é pregar a palavra e orar. E a obrigação de toda a igreja é ajudar cada um na sua área, no seu lugar que serve, naquilo que faz bem, para que a igreja cresça e floresça. E eu quero te dar uma notícia. Eu sou muito feliz em ser seu pastor. Eu te amo em Cristo Jesus. Mas se o meu coração estiver pesado, porque eu estou fazendo hora extra, Deus também vai te fazer hora extra lá naquilo que você está fazendo, porque eu estou fazendo e roubando aquilo que era para você mesmo fazer. Você está aqui comigo em nome de Jesus? Isso aqui não é uma bronca, apesar de ser, é um estudo da palavra nos orientando e nos levando a fazer o que precisa ser feito. Agora deixa eu aplicar isso aqui, depois dessa bela corrigida para nós, naquilo que você pode aplicar também na sua família. Irmão, qual é a função de um pai e de uma mãe? Cuidar bem dos seus filhos. É isso que você precisa fazer. Você não é o segurança do seu filho, você não precisa ser o coach do seu filho, você precisa cuidar e amar e orientá-lo sobre o caminho da palavra de Deus. Você está aqui comigo? Qual que é a função de um esposo e de uma esposa? Ser um bom esposo e cuidar da esposa, e amém, mas tem coisas que nós não vamos conseguir mudar o outro. A Bíblia diz que o único que tem esse poder é o Espírito Santo. Você está aqui comigo em nome de Jesus? Se a gente coloca a prioridade no lugar certo e coloca quem precisa ser colocado no lugar certo, a nossa vida fica mais leve. Você está aqui comigo? E meu irmão, se não for possível colocar as coisas e as pessoas para servirem você e você servi-las no lugar certo, como no momento nós não estamos conseguindo fazer aqui como igreja, coloque prioridades. Irmão, eu amo visitar você, mas a minha prioridade tem que ser a palavra. Irmão, eu sei que você ama fazer tantas e tantas coisas, mas a sua prioridade número 1 tem que ser Deus, a sua casa, a sua família e o seu trabalho. Se nós colocarmos prioridades, nós vamos receber do Senhor aquilo que há de mais puro e mais limpo. E tem alguém aqui que está sentindo falta de uma pessoa para te ajudar nas suas prioridades? Não, só eu? Levanta a mão aí quem está precisando, nós vamos orar por isso agora. Levanta a sua mão aí. Pai, nós oramos e declaramos nessa noite em nome de Jesus. Para nós que não estamos dando conta de viver a nossa vida com as nossas prioridades, nós oramos agora em nome de Jesus. Levanta pessoas para nos ajudarem naquilo que nós estamos precisando. Levanta, Senhor, ainda que sejam pedras, para clamarem e nos ajudarem, para que a nossa prioridade número 1 seja viver o teu reino, a número 2 seja cuidar da nossa casa, e a número 3 seja trazer
prioridade e sustento a nossa família, ajuda e levanta pessoas aqui em nós, através de nós, para que cuidem e nos ajudem, mas para que nós também possamos ajudar a outros a cuidar também das suas prioridades. Se você crê, diz amém. Amém, eu creio nisso em nome de Jesus. Você crê nisso também? Olha o que diz agora o versículo 3 e depois o 5 e o 6. O versículo 3, ele vai dizer assim para nós: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Olha o versículo 5 agora. O parecer agradou a quem? A todos. E então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Irmãos, sabe o que a gente está acabando de ler aqui? O ministério do diaconato nascendo na igreja a primeira vez. Eu não sei se você sabe, mas esses nomes que a gente fica dando, mídia, comunicação, louvor, kids, isso tudo foram coisas que a gente foi mudando o nome para ficar mais fácil de entender. Mas pela palavra de Deus, todos nós somos diáconos. Todos que servimos somos diáconos, servos do Deus vivo, que ajudam a igreja a crescer dia após dia, agregando o número daqueles que vão sendo salvos. Todos nós fomos chamados para essa função, diáconos do Senhor. Amém? Mas sabe, irmãos, fica uma pergunta para nós. Se nós vimos que existem funções para todos nós servirmos o Senhor, para que os conflitos sejam resolvidos também em nós, a gente precisa entender quem foi chamado para servir ao Senhor na igreja. Porque pessoas foram chamadas para esse serviço. Aqui foram 7, hoje se tivessem 100, nós louvaríamos os voluntários aqui da igreja, amém? Seria uma bênção. E olha quais são os requisitos que Deus traz para alguém que foi chamado para servir a Ele. Olha o que diz o 3. Escolham entre vocês 7 homens, número 1, de boa reputação. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem boa reputação? Fala assim: Deus está te chamando. Requisito número 2, cheios do Espírito Santo. Vira para essa pessoa que fala assim: você está cheio do Espírito Santo, meu irmão? Se ele falar assim, Deus está te chamando. E de sabedoria. Vê se esse irmão tem cara de inteligente. E aí ele termina dizendo: para os encarregarmos desse serviço. Meu irmão, se você tem boa reputação, Deus está te chamando. Se você tem um testemunho, uma história linda a contar, Deus está te chamando. Se o Espírito Santo, você é cheio dele, aí dentro de você, a graça e o mover do Espírito se envolvem em você, Deus está te chamando para ser um servo dele. E por último, meu irmão, se Deus tem te dado sabedoria em algum aspecto, Deus está te chamando. E meu irmão, a coisa mais linda da igreja ela precisa das pessoas mais sábias, que sabem varrer como ninguém. Ela precisa de homens eruditos para pregar a palavra como ninguém. Ela precisa de homens sábios para tocar, para cantar, para servir, para ministrar, para falar, para ajudar. Todos os serviços e toda a sabedoria é digna do uso e da entrega para Deus. Você está aqui comigo? Meu irmão,
Eu não tenho outra palavra para te dizer a não ser o Espírito Santo. Ele mesmo está te chamando nessa noite, te dizendo, talvez você ache que você não é a pessoa mais adequada para estar aqui, talvez você ache que você não é a pessoa mais perfeita para estar aqui, talvez você olhe para você e diga, eu não sou capaz, mas o Espírito Santo está dizendo e elegendo, se você tem boa fama, é cheio do Espírito Santo e tem alguma sabedoria em você, você é essa pessoa que Deus está te chamando, irmão. Nós precisamos de você aqui, você está aqui comigo. A sua casa precisa de você lá. O seu trabalho precisa de você lá também. As suas dificuldades e os seus conflitos estão esperando você lá, cheio do Espírito Santo, cheio de boa reputação, cheios de sabedoria, para que você seja uma bênção e um mover do Espírito Santo por onde você passar. Muitas vezes nós falamos com pessoas e elas dizem assim, eu não posso servir ao Senhor naquilo que Ele está me chamando, porque eu sou muito ocupado. E eu fico assim, é mesmo? Eu tenho 3 empregos e você tem coragem de falar para mim que você não tem tempo para servir? Meu irmão, se você tem esse pensamento nessa noite, coloca a mão nas minhas palavras. É sério que você acha que cada irmão desse que está de crachá é um desocupado, que não tem nada para fazer e resolve tirar a quarta-feira e o domingo dele para estar aqui, porque ele é uma toa da vida e não tem nada para fazer? Sério. Todos nós somos ocupados, mas como nós falamos no ponto anterior, tudo é uma questão de prioridade. Deixa eu revelar algo muito espiritual para você nessa noite. Não é que nós não temos tempo para fazer o que precisa ser feito, é que nós não estamos dando prioridade para aquilo que precisa ser feito em todas as áreas da nossa vida. Meu irmão, amanhã você vai levantar e na segunda-feira você vai resolver aquela planilha que está precisando de você, faz meses e você não resolve, amanhã ela sai em nome de Jesus. Esse curso de batismo que está travado e ainda não saiu até hoje, ele vai sair, pelo nome de Jesus. Você que ainda está indeciso, eu vou para o diaconato, eu vou para a consolidação, eu vou para o Quíris, você vai resolver isso e amanhã de manhã Deus vai ministrar isso sobre você, Ele resolverá seus conflitos e você resolverá os conflitos dele, da igreja dele, da obra dele. Nós vamos romper, irmãos. Essa semana eu vi algo que fala muito sobre esse versículo. Nós estamos tendo ali um momento na minha casa toda sexta-feira, eu e 4 irmãos no discipulado com homens. Eu, o Rigini, glória a Deus, nosso irmão, Jesus, Henrique, o nosso irmão Helder e o nosso irmão Lucas, e a gente está ali sendo ministrado pela palavra do Senhor naquele encontro. E na semana passada eu elogiei o Rigini, porque ele fez uma pregação aqui na igreja na quarta-feira sobre o mover de Deus e sobre nós apodrecermos por não usarmos aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. E eu comentei com ele, eu quero comentar aqui com os irmãos. Nesse mesmo dia, eu tinha visto um podcast de um moço explicando que falava sobre carros, e de repente ele chegou em um combustível chamado biodiesel, e aquilo foi um start para mim sobre isso aqui que nós estamos conversando. E ele disse assim, olha, se você abastece o seu veículo com biodiesel, o biodiesel ele tem um preço bom, o biodiesel é bom, ele é legal, mas eu tenho uma notícia para te dar. O biodiesel, quando ele entra em contato com algum tipo de motor, não sei como funciona lá, o local que ele fica lá armazenado, me fugiu o nome agora, o tanque, quando ele entra no tanque e ele não é utilizado em uma semana, esse mesmo biodiesel que é bom, ele começa a apodrecer dentro do tanque, e se você não tirar o biodiesel daquele veículo, é perigoso aquele biodiesel virar um monte de borra e destruir o seu carro. Então, se você tem um barco e usa biodiesel, gasta todo ele, vai e deixa ele guardado. Se você tem um carro e usa nesse carro, no seu veículo, usa todo ele, porque se você parar e deixar ele parado por um tempo, ele vai apodrecer o seu veículo. E na hora eu lembrei da palavra do Rigini, e na hora eu lembrei desse texto. E sabe o que eu vejo, irmãos? Às vezes Deus está abençoando a gente tanto, Ele está nos dando tanta boa reputação, o nosso serviço ama a gente, a nossa família ama a gente. Ele está nos dando
tão plena consciência do Espírito Santo nos enchendo, e a gente está sendo tão cheio do Espírito Santo, que a gente ora na nossa casa, o Espírito Santo ministra sobre nós, e a gente está cheio do Espírito Santo, ele nos dá sabedoria em tantas áreas diversas, e a gente é tão inteligente para fazer tantas e tantas e tantas coisas, mas Deus está nos enchendo, e a gente está como um tanque cheio de biodiesel, cheio das bênçãos de Deus, mas por não liberarmos essas bênçãos na vida de outras pessoas, a bênção nos apodrece por dentro. Quantas pessoas estão morrendo na fé porque são sábias, mas não usam a sua sabedoria para servir o Senhor? Quantas pessoas estão morrendo na fé porque são cheias do Espírito Santo, mas o Espírito Santo te enche e você não entrega nada daquilo que ele está enchendo? Quantos de nós estamos vendo e vivendo no mover do Senhor, como esse texto diz, cheios de boa reputação e do Espírito, e nós não somos capazes de ser um veículo para o qual nós seremos usados, irmão? Enquanto você reter aqui, você está apodrecendo lá. Você está aqui comigo? Que nós não sejamos. A Bíblia não diz que Jesus é um rio, uma piscina. Quando uma água entra numa piscina, quando uma água normalmente entra num rio, numa poça, ela entra e fica lá presa, e aí tem que jogar cloro, e aí tem que fazer algum tratamento, porque senão aquilo vira uma bagunça. A Bíblia diz que Jesus é uma fonte, e nós como filhos dele somos pequenas fontes também. A água desce por nós, mas ela também vai por nós, e enquanto o rio desce por nós, nós estamos sendo cheios e alimentando a outros. Deus não vai te dar dons novos se não for para usar para Ele. Deus não vai multiplicar os seus recursos financeiros se não for para usar para a glória dEle. Ele não vai te dar sabedoria se não for para nós usarmos para a glória dEle. Quando nós usamos em outros lugares aquilo que Ele nos dá, irmãos, é só um bônus. E glória a Deus pelos bônus. Mas o mais interessante é usarmos tudo que Deus tem nos dado para servirmos a Ele, por Ele e para Ele. E sabe qual que é a maior prova disso? Versículo 7, para nós fecharmos. A palavra de Deus fazia o quê? Crescia. E em Jerusalém, o número dos discípulos, me ajuda aí, irmão, aumentava. Também um grande grupo de sacerdote obedecia à fé. Meu irmão, quando Deus nos coloca num conflito, e a gente, número 1, entende que todo o crescimento de Deus traz complexidade. Quando nós entendemos que na complexidade nós precisamos dar prioridade àquilo que é mais importante, e quando nós compreendemos quem nós somos e qual é o lugar que nós precisamos servir, o resultado disso, segundo o versículo 7, é mais crescimento. Meu irmão, se você já cresceu até agora, você não imagina o que Deus pode fazer se você continuar sendo fiel e servindo a Ele. Mais crescimento. E sabe como que esse versículo termina dizendo? O crescimento da palavra continuou a crescer. O número dos discípulos continuou a crescer. E como se não bastasse, esses sacerdotes que estão sendo ditos aqui, eram os judeus, que eram como padres ou pastores das suas sinagogas, que também se converteram. Ah, irmãos, se coloca de pé aí nessa noite para a gente orar. Se a gente se alinhar nessa noite, irmãos, se nós entendermos quem nós somos em Deus nessa noite, número 1, os conflitos que nós estamos, Deus vai resolver, você crê nisso? Mas número 2, se nós nos alinharmos nessa noite com o Espírito Santo e com aquilo que Ele está sonhando para nós, eu vou parar de sofrer, você vai parar de sofrer, a igreja como corpo de Cristo vai parar de sofrer. Você recebe isso? Irmão, você consegue imaginar
a gente tendo que ir para outro prédio, porque esse prédio não cabe mais pessoas, porque nós nos alinhamos com o Espírito Santo. Você consegue imaginar os padres todos dessa cidade vindo aqui no altar e se convertendo a Jesus e entregando a vida para Ele, porque nós nos colocamos no lugar que nós precisamos estar segundo o Espírito Santo? Você tem noção disso? Você consegue imaginar aqui os pais de santo vindo aqui, os líderes de outras religiões reconhecendo a Cristo como seu Salvador, porque eu e você resolvemos nos colocar no lugar onde nós precisamos. Meu irmão, quando eu falo isso para as pessoas, elas dizem para mim: Boa Esperança é impossível. É uma terra de gente que não gosta de servir em igreja, é um lugar que mata profetas, é assim que se referem a Boa Esperança quando a gente conversa com os pastores. É o lugar que a gente clama e as pessoas não se alinham, elas não escutam a palavra. Mas eu não estou aqui para brigar com a cultura de Boa Esperança. Eu estou aqui para acreditar que se nessa noite nós nos rendemos ao Espírito, Ele vai me transformar e te transformar. Nós não vamos ser crentes parados. Nós não vamos nos contentar em sermos alheios à vontade de Deus. Nessa noite, Jesus vai nos dar sabedoria para que nós possamos passar pelo crescimento complexo, para que nós possamos dar prioridade àquilo que precisa e para que nós possamos olhar para nós mesmos e enxergarmos em nós que o Espírito Santo deseja que cada um de nós encontre o seu lugar para servir ao Senhor. Não existe ministério do banco, irmão. Não existe ministério do banco. Cada um de nós foi chamado para servir em alguma área. Que nessa noite o Espírito Santo revele a você para o que Ele está te chamando. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre essa igreja, Espírito Santo. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre o nosso coração. Muda, Senhor, a nossa perspectiva da nossa casa, da nossa família. Nos ajuda a colocar as prioridades no lugar certo. Nós te amamos, Senhor. Mas nós estamos tão cheios de conflitos. Nós te amamos, Senhor, mas nós estamos vivendo tantas provações. Nós te amamos, Senhor, mas a nossa vida está tão apertada, o nosso trabalho está demandando tanto de nós, os nossos estudos estão demandando tanto de nós, as dificuldades da nossa casa, da nossa família, as doenças nossas, os nossos parentes, elas estão demandando tanto de nós, que nós estamos perdidos nos nossos conflitos, e nós esquecemos que não existe conflito que o Senhor não possa resolver, Pai. Abre os nossos olhos, Espírito Santo, para que nós possamos enxergar no Senhor aquilo que o Senhor deseja fazer sobre nós. Que não haja medo, que não haja falta de temor em nós, para crermos que não importa o problema, o Senhor é a resposta. Que não importa a dificuldade que nós estejamos vivendo, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo poderoso sobre nós. Nós cremos no Teu nome nessa noite. Revela sobre nós a Tua vontade. E briga por nós, Pai, as batalhas que nós mesmos não podemos vencer.